trás de toda aquele capacete, a espada, aquela armadura. Quando ele chegava em casa, ele passava talvez nas ruas, e Naamã passava nas cidades. Olha Naamã, o grande general, todo mundo. Mas quando ele chegava lá no quarto, ele começava a tirar o capacete, ele começava a tirar a armadura, e ele olhava talvez naquele espelho daquela época, e ele via partes brancas, aquelas partes brancas no seu corpo, pedaços caindo do seu dedo, porque a Bíblia diz que ele era leproso. Naamã tinha esse segredo. Deus, ele conhecia esse segredo. A palavra diz, eu estou te contando a história rapidamente para eu extrair só os princípios. A Bíblia diz que uma menina que foi trazida de Israel por esse exército, uma garota, uma improvável, uma desconhecida, ela foi trazida e ela fala: olha, se o meu Senhor soubesse que lá em Samaria tem um profeta, tem um Deus que pode fazer algo por ele. Querido, anota aí, o nosso problema é falta de conhecimento, o nosso problema é falta, muitas das vezes, de reconhecer que Deus pode curar a lepra sim, mas Deus pode entrar hoje nessa situação. Só basta você reconhecer: olha, eu reconheço que Deus pode ir lá naquela situação, e Ele pode mudar o cenário. Ela conta, ele vai, fala ao rei: olha, eu não sei se eu estou ficando maluco, mas a minha secretária falou que essa lepra que eu estou passando, ó rei, lá o povo de Israel tem um profeta lá que pode curar. Deixa eu fazer uma carta. Ele faz uma carta para o rei de Israel, lá em Jerusalém, e quando chega lá essa carta, aquele rei rasga a roupa, e aí quando ele rasga, quem fica sabendo é Eliseu. Eliseu ficou sabendo, falou: por que você rasga a sua roupa, ó rei? Manda para cá esse leproso, manda esse general. Quando chega o general lá, todos nós sabemos essa história, ele manda Geazi, ao invés do profeta descer, falou: olha, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão, e o teu problema está resolvido. Naamã ficou furioso, e ali, mesmo furioso, ele obedeceu. Ele vai, e ali, quando ele dá o 7º mergulho, a Bíblia diz que a pele dele ficou tal qual como a pele de criança. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai nos surpreender, Ele vai fazer sempre o melhor. Naamã só queria ser curado de lepra, mas Deus fez melhor. A pele dele ficou mais limpa do que um bebê. Você já pegou isso? Deus está dizendo para alguém: isso que você quer é limitado, o que eu vou te dar é maior. E agora que você conhece essa história, eu relembrei essa história no teu coração, eu quero aqui pontuar princípios. Eu quero que você anote no seu coração, depois você pega no YouTube essa mensagem. Você que me assiste também, pegue aí todos os princípios que nós vamos extrair, que Deus colocou no meu coração. O verso 1 diz que ele era grande homem diante do Senhor, porém estava leproso. Primeira coisa que eu aprendo aqui, na caminhada, irmãos, nessa caminhada que nós estamos falando, essa ministração de milagres, na caminhada do milagre, Deus revela a necessidade que ninguém vê. Eu vou repetir: na caminhada onde nós estamos aqui na tarde de milagres, orando, jejuando, fazendo campanha, Deus, Ele sabe daquilo que ninguém vê. Deus, Ele sabe o que você está passando. Naamã, ele passava com os seus carros, os seus cavalos, os seus cavaleiros, os seus soldados, e todo mundo achava que ele era um homem 100% realizado, feliz, curado, mas tinha uma armadura que escondia a sua lepra. Mas Deus sabia que ele estava leproso. Deus está dizendo para alguém: minha filha, meu filho, eu sei, eu conheço o invisível, eu sei do que você está passando, eu sei do que você precisa. Na caminhada, eu quero te dizer uma coisa: o Deus que eu sirvo, Ele sabe por que eu choro. O Deus que eu sirvo, Ele sabe por que eu estou clamando. Deus sabe por que você está clamando por este casamento, irmão. Deus sabe por que você está clamando. Ele sabe o que essa empresa precisa. Aleluia. Quem entendeu isso, diga amém. Deus sabe exatamente daquilo que você precisa. Naamã, ele tinha títulos, poder e influência, mas carregava
em segredo, ele carregava no secreto feridas profundas. Deus está dizendo que visita nessa tarde feridas profundas que só você sabe, mas Ele também sabe que você precisa ser tocado e curado em coisas secretas que só o Senhor sabe. Você pode estar bem aos olhos dos homens, mas Deus, Ele sabe daquilo que você precisa no secreto, meu amado irmão, minha irmã. O verso 3, se puder colocar aí, ir colocando aí com a gente, o verso 3 diz que uma menina, lá que trabalhava com a esposa de Naamã, meu Senhor, se tivesse diante lá de um profeta que está em Samaria, se você contar isso para o meu Senhor, que tem um profeta, eu conheço um profeta, aquela menina, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, se você nunca percebeu, nunca ninguém fala dessa menina, né? Mas a vida dessa menina era fácil. Essa menina, ela foi tirada do convívio familiar. Essa menina, ela foi sequestrada dos seus pais. Dizem os historiadores que essa menina tinha por volta entre 13 e 17 anos. Você já pensou o que é uma garota da idade mais ou menos ali da Maria Eduarda, ser tirada do convívio familiar, sequestrada por guerra e ser levada como escrava? A Bíblia diz isso, de um outro país. Irmãos, se fosse eu, se fosse você, talvez nós não seríamos bênção para essa família, porque, Deus, porque o Senhor permitiu essa prova? Porque nós somos naturalmente murmuradores. Mas essa menina, irmãos, ela resolveu ser um pedaço do céu por onde ela passava. E eu quero perguntar hoje para você: você é um pedaço do céu? Você é bênção por onde você passa, ou você é maldição? Eu olho para essa menina, e essa menina, ela era bênção. Será que os teus vizinhos podem dizer: olha, ela vem, aquele ali é o pastor Pantoja, aquele ali é o pastor fulano de tal, aquela ali é a missionária, eu acho que ela vai passar aqui, ela vai me abençoar, eu acho que ela vai passar aqui e ela tem uma palavra, aquele ali é o irmão César, o empresário, ele tem uma palavra para mim, aleluia. Aquela menina era sequestrada, escrava, estava longe da sua família, longe do seu convívio, mas ela foi a boca de Deus para resgatar um grande general e exaltar o nome de Deus lá na Síria. Deus está dizendo para alguém: eu quero usar a tua boca, Maceraldo, para exaltar o meu nome em Brasília, em outros países, aleluia. Eu quero usar a tua boca, eu quero usar você para exaltar o meu nome. Deus está dizendo para alguém: usa esse trabalho que você está para exaltar o meu nome, usa esse relacionamento, usa os talentos que eu te dei. Irmãos, você acha que essa menina não foi recompensada? Ela está sendo nesse exato momento, eu estou citando o nome dela, milhares de anos depois. Segundo ponto então que eu aprendo aqui, na caminhada do processo, na caminhada do meu processo, Deus, eu vou repetir o que eu falei na semana passada, porque coincidiu, não é coincidiu não, levante a sua mão aí. Deus vai usar pessoas improváveis para você alcançar alguns propósitos que Ele tem nessa geração. Deus vai usar pessoas prováveis sim, mas Ele tem os seus improváveis, aleluia. Deus, Ele inicia seus milagres por caminhos ilógicos. Eu vou repetir, irmãos, tem pessoas que eu nunca imaginava que iria trazer uma mensagem para mim. Deus já usou bandidos, assassinos na igreja que eu pastoreava em uma favela, e aquele assassino, um matou 6, outro matou 16, falava assim: olha, eu vou te levar, eu vou fazer assim contigo, eu vou te levar para pregar em outros países,
eu vou fazer isso. E eu ficava olhando assim. Deus, Ele usa as improváveis. Deus vai mexer, irmãos, o seu tabuleiro. Deus, Ele vai mexer o seu quebra-cabeça santo, mas que Ele vai usar pessoas, querido, Ele vai usar prováveis e improváveis. Deus costuma começar milagres através de vozes simples, muitas das vezes, e humildes. Eu vou repetir, Deus está falando com alguém, eu estou usando vozes simples e humildes, você, muitas das vezes, que não está atento. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele usa as pessoas simples. Quem diria que Naamã iria se curvar à voz de uma escrava da época? E aí, irmãos, começa aqui o processo. A mulher chega à noite, a fulana aí, a nossa escrava, ela falou que lá na terra dela, de onde você arrancou com o teu exército, tem um negócio chamado profeta. Ela, o que é isso? Profeta é aquele que profetiza e Deus faz. Profeta é a boca de Deus sendo usada por homens aqui na terra. E o que é que ela falou? Que lá existe um desses, que se você for lá, mas ele confundiu, ele achava que era o rei. E aí, irmãos, aqui começa o processo. Ele vai lá no rei. Rei, aconteceu uma situação lá em casa, olha aqui, que é isso? Eu estou leproso. E acontece que a menina que trabalha lá em casa, ela falou que lá em Samaria, onde nós conquistamos, lá tem um profeta que pode me curar. Irmãos, isso aqui é um processo de humildade, sim ou não? O general, e lá no rei, o rei poderia falar, rapaz, eu acho que afetou o teu cérebro essa lepra. Mas aí ele fala assim, o rei fala assim, vai depressa. Depois você pega na sua Bíblia, ele fala, vai! O rei, irmãos, fala, vai! E vem cá, pega 10 ciclos de prata e 6.000 ciclos de ouro. Ciclo é a moeda, redondo. 6.000 ciclos de ouro. Que hoje, mais ou menos, se você fosse pesar 6.000 ciclos de ouro, seria um pouco mais de 60 quilos de ouro. Irmãos, nós estamos falando de um valor aqui inestimável. Deus já começou a abrir o coração, porque foi o rei que fez essa doação. Vai lá, leva essas mudas de roupa, leva essa prata, leva 6.000 ciclos de ouro. Olha como Deus começa o processo. Você está vendo como é um processo? O milagre é um processo? Você está entendendo que Deus está num processo com você? Você está entendendo isso? Que milagre é um processo? Então, na caminhada do processo, Deus usa pessoas improváveis. Talvez a palavra que você precisa venha de onde você menos espera. Não ignore a simplicidade. Ela pode ser o início daquilo que Deus tem para fazer de grande na sua vida. Quem entendeu isso, diga amém. O verso 5 e 6, resumindo, então Naamã, ele pega aquela carta e leva ao rei de Israel. Irmãos, ele precisou obedecer, sim ou não? Deus estava trabalhando, mas ele precisou obedecer. Então, número 3, anote aí, na caminhada da promessa, Deus exige da nossa parte passos de fé. Eu vou te repetir, no processo, irmãos, da caminhada, Deus exige passos de fé. Senhor, eu não estou vendo a estrada, dei passo de fé, irmão. Senhor, eu não consigo enxergar aquilo que o Senhor tem para fazer, irmão, dei passo de fé. Continue orando. Deus está dizendo para alguém, continua dando passo de fé. Eu construo o caminho. Deus está dizendo, eu construo a estrada, eu vou pavimentando. Deus, Ele já começou a pavimentar no invisível. Naamã, ele começou a dar passo de fé. Por quê? Irmãos, ele ia fazer uma viagem de mais de 30 quilômetros de cavalo, passar alguns dias para chegar em outro país. Isso é passo de fé? E às vezes nós não queremos tirar um dia, uma hora de oração, um jejum. Nós não queremos, irmãos, tirar secreto com Deus. Como é que você quer milagre sem sacrifício, igreja?
Como é que você quer milagre, mas viver ao mesmo tempo nas dancinhas do TikTok, na pornografia, bebendo cerveja, álcool, se prostituindo? Como é isso? Você quer milagre de Deus? Sacrifique. Dei passos de fé. Dei passos de fé, querido. Seja intencional nisso. Faça a sua parte. Naamã se moveu, mas ainda confiando em status e formalidade. Irmãos, veja que a visão de Naamã ainda estava um pouco embaçada. Por quê, pastor? Ele deu um passo de fé, mas ele não era crente. Ele não era crente que nem você. Se fosse você, deixa que eu vou lá, não vou nem levar oferta para este culto. Mas Naamã, ele pegou aquele tesouro. Irmãos, 1 quilo de ouro já é muita coisa. Agora 60 quilos de ouro. Mas ele quis ainda levar algo do seu status. Olha, eu sou um general, eu vou com tantos cavalos, cavaleiros, vou colocar minha armadura de guerra, aquela armadura do dia da grande guerra real. Eu vou levar prata, mudas de roupa, vou levar os 600 ciclos de ouro. Ele ainda quis fazer isso. Deus, no entanto, não se impressiona, irmãos, com a nossa posição. Você está entendendo isso? Eu estou pregando para pessoas aqui, talvez que você está me assistindo, já tiveram aqui, grandes status, grandes empresas, vocês que já teve grandes cargos. Nós temos aqui hoje pessoas, grandes empresários. Nossa igreja, graças a Deus, cada domingo chega pessoas simples, mas pessoas que estão no comando dessa cidade, desse governo. Eu mesmo, irmão, nós somos pastores aqui de donos de rede de empresa, donos de rede de restaurantes. Porque Deus, Ele abençoa o servo fiel. Ele abençoa. Mas, queridos, Deus, Ele não se impressiona. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Naamã queria, os outros deuses ali, todos chegavam com ouro, impressionavam o sacerdote, mas o nosso Deus que nós servimos, Ele não se impressiona. Sabe por quê? Porque se Deus quiser, hoje mesmo você pode receber uma ligação. Se Deus quiser, amanhã mesmo você pode receber uma ligação desse advogado e dizer: olha, o processo saiu, eu quero mandar 500 mil para sua conta. Pode ser Deus. Amanhã Deus pode usar alguém para transferir, para fazer uma transferência. Pastor, existe isso na Bíblia? Na Bíblia, pelo menos existem 5 grandes transferências de patrimônio. Pastor, existe isso? Existe! Lembra quando o povo estava saindo do Egito no último dia? Deus falou: olha, pode ir lá, pode pedir aos egípcios prata, ouro. Irmãos, teve a maior transferência bilionária naquela noite. Deus, Ele pode fazer transferência de patrimônio, Ele está no controle. Isso é muito forte, irmãos. Os religiosos falam: não acontece, irmãos. Está na Bíblia, várias vezes Deus fez isso. Mas Ele não se impressiona. Sabe o que é que Deus se impressiona? Com a nossa obediência. Deus se impressionou com a obediência e o tratamento de Naamã. Mas vamos avançar. O verso 10 vai dizer: vai. O profeta diante de Naamã, vai. O verso 10, vai, lava-te 7 vezes lá no Jordão. Irmãos, Naamã obedece, pega a sua caravana, ele primeiro vai ao rei. O rei fica indignado, fala: por acaso eu sou Deus, eu tenho o poder de matar, ou ressuscitar, ou curar? Aí o rei lá de Israel fala assim: está vendo? Ele está vendo uma desculpa para vir com guerra, ele está procurando uma desculpa. E aí o rei vai, pega a sua roupa e rasga a sua roupa. Irmãos, e crente às vezes tem língua grande. Todo mundo falou assim: fulano, o rei rasgou a roupa dele, porque chegou aí um leproso com uma carta, e aí, quando ele percebeu que ele não tinha mais aquela intimidade, irmãos, o rei ali do povo ortodoxo tem que ser alguém religioso.
Eu não vou tocar nesse assunto aqui, eu não gosto muito de adentrar, né? Eu nunca vou querer me aparecer na teologia aqui. A Giovana falou isso essa semana para mim, amor, você procura a palavra revelada, né? Não a teologia. Eu falei, é isso mesmo. Mas Deus me revelou algo referente a esse rei. Esse rei, irmãos, ele sabia da história do povo de Deus. Ele sabe do Deus que ele serve. Deus tinha feito grandes coisas através desse rei. Mas ele já não acreditava que Deus podia curar. Então, mas tinha um profeta lá. E aí, esse profeta, a rádio Cipó foi contando a fofoca, chegou lá e Eliseu, olha, o rei rasgou a roupa, porque existe lá um general que está cheio de lepra e não consegue. Aí, irmãos, a postura, o posicionamento do homem de Deus, fala para o rei ficar tranquilo, diga para esse profeta, diga para esse general, para ele vir aqui e Deus vai curar, e olha a resposta dele, fala assim, e todos saberão que há profeta em Israel, aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui, eu vou fazer, Deus está dizendo para alguém, levante a sua mão, eu vou fazer este milagre, para que as pessoas saibam, que existe profeta nessa casa, que existe profeta, aleluia, que existe Deus nesta casa, que existe Deus nessa igreja, Quarta coisa que eu aprendo, é que, irmãos, o que às vezes nós precisamos no processo, sabe o que é? É que Deus quebre o nosso orgulho. Enquanto você for narizinho empinado, enquanto você tiver vergonhinha de levantar a mão, de dar glória, de dobrar seu joelho, colocar sua cara no pó, Deus está dizendo com pessoas aqui, enquanto você estiver com vergonha de andar com a sua Bíblia, dizer eu sou cristão, eu sou servo do Senhor, eu carrego o selo e a glória comigo, Deus está querendo fazer coisas grandes na sua vida, mas enquanto tiver esse orgulho aí, é uma barreira para impedir a promessa de Deus. Naamã esperava algo, irmãos, mais espetacular. No processo do milagre, Deus quebra o orgulho e confronta. Número 4, Ele quebra o nosso orgulho. Número 1. Mas número 2, ainda no item 4, Ele confronta as nossas expectativas. Deixa de pensar que Deus vai agir da tua maneira. Irmãos, como eu entreguei o cabo da nau na mão de Deus. Senhor, toma o cabo da nau, porque eu achava que Deus ia fazer de uma maneira e Deus sempre faz da sua maneira. Eu sempre orava, Deus, faz dessa maneira, faz assim, Senhor, faz, ó Deus. Um dia eu saí da tarde de milagres, aqui há muitos anos atrás. A Maria Eduarda tinha mais ou menos 5 anos de idade, hoje ela tem 15. Ou mais, não é 15. E eu saí daqui, ela estava em casa fazendo, a Giovana estava fiscalizando ela fazer um caldo, colocou lá, um caldo com leite, como era? Caramelo. Quem lembra disso? Irmãos, eu estava chegando aqui de um culto avivado, e pessoas dando testemunho, que nem hoje, uma bênção à tarde de milagres. Quando eu cheguei, olha como o inimigo é, eu cheguei e ouvi um grito, a panela virou em cima da minha filha de 5 anos. Quem viu, irmãos, a cicatriz e a bolha que ficou, irmão Chile viu, vocês viram, né? Vocês estavam aqui já? Queimaduras terríveis. Eu era assessor jurídico lá, eu falei, chefe, eu não venho mais trabalhar, até minha filha ficar curada, você pode me dar minhas contas, pode me mandar embora, eu vou acompanhar a minha filha. Eu ajoelhei ali, eu abracei na hora para ver se passava para minha roupa, abracei a minha filha, levamos para o hospital, e eu via, irmão, durante o hospital, a roupa grudou aqui, né, o caramelo, ele pega uma temperatura muito alta, a roupa grudou quando tirou, e aí eu falei, Senhor, cura minha filha, Senhor, primeira semana, segunda semana, Senhor, tira a cicatriz, eu não quero que não fique, Senhor, marcas, aqui, toda parte aqui. Irmãos, resumindo esse testemunho,
Eu achava que Deus ia fazer isso no primeiro ano, mas 2 anos depois, e até hoje, se você olhar para a barriguinha da Duda, não tem uma cicatriz, irmãos. Os médicos falaram, isso aqui, tá aqui, tem uma médica aqui, isso aqui praticamente é impossível, pelo buraco que fez. Deus restaurou por completo a saúde da nossa filha. Eu achava que era de uma maneira, mas Deus, Ele não age conforme a nossa expectativa. Naamã, ele diz que ele foi pensando. Eu acho interessante, quando eu leio a Bíblia, Deus vai revelando coisas profundas. Naamã, ele fala que ele foi ali pensando, ele ficou indignado, sabe por quê? Porque ele pensava que, primeiro ele fala assim, eu achava, quando Eliseu manda Geazi, ele se sente desonrado, e ele fala assim, eu achava que quando eu chegasse na casa do profeta, ele fala, está na Bíblia, ele iria invocar o nome do Deus, ele iria ficar de pé, 3 coisas, depois dá uma mensagem isso aqui, 3 coisas, expectativas de Naamã sobre Eliseu, 3 coisas, eu achava que ele iria ficar de pé, que ele iria invocar o nome do Deus, levantando as mãos, e a terceira coisa, eu achava que ele iria tocar na lepra, está lá na sua Bíblia. O que Naamã estava achando que Deus iria agir conforme aquilo que ele estava pensando. Deus está falando para alguém, eu tenho as minhas maneiras, meu servo. Não pense porque você não está vendo no mundo visível que as coisas não estão acontecendo. Deus está dizendo para alguém, eu tenho a minha maneira, eu tenho o meu tempo certo, eu tenho o meu propósito para fazer as coisas na hora certa na sua vida. Aleluia! Deus transforma coração antes de restaurar situações. Eu vou repetir. Deus primeiro transforma corações. Antes do propósito, antes do milagre, Deus estava trabalhando no coração de Naamã. Deus estava tirando o ego, tirando o orgulho. Deus está tirando o ego e o orgulho de corações aqui, para Ele poder te preparar para aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, querido. Talvez o milagre ainda não chegou, porque você quer que Deus faça do seu jeito, mas Ele tem os seus modos operantes, Ele sabe como fazer. O verso 11 diz que Naamã, ele indignou-se, e ele se foi. Irmãos, número 5, na caminhada do processo, Deus permite desconforto para gerar transformação. Eu vou repetir, queridos, na caminhada, nessa caminhada da promessa ao milagre, Deus, Ele vai permitir alguns desconfortos, mas calma, isso é uma preparação. Se você está passando desconforto hoje, você está sendo preparado para aquilo que Deus tem na sua vida, aleluia, para o projeto. A ordem de mergulhar no rio sujo feriu o ego de Naamã. Muitos param, irmãos, no meio do processo. Quantas pessoas saíram do deserto, mas apenas saíram do Egito e passaram por o deserto, mas apenas Josué e Calebe alcançaram a terra prometida. Olha a proporção. Muitos estão na caminhada aqui, mas muitos vão desistir. Muitos já sentaram nesse banco aqui, irmãos, já morreram. Eu conheço vários, dezenas que já sentaram nesse banco. Eu fui fazer o velório deles. Muitos vão morrendo na caminhada. Muitos vão desistindo na caminhada. Muitos vão perdendo a fé na caminhada. Mas em nome de Jesus, levante a mão, querido. Levante a sua mão, porque apesar do desconforto, Deus diz, a ordem é para marchar. Eu sou contigo, meu filho. Eu vou contigo até o final nessa promessa. Aleluia. Porque o desconforto que Deus permite hoje é a preparação para a glória de amanhã. O desconforto que Deus permite hoje, Deus está dizendo para alguém, é a preparação para o milagre que eu vou fazer amanhã na sua vida, aleluia. O item 6, se o profeta te dissesse algo difícil, ó pai, né, eles chamam de pai para eles, que cenário é esse aqui? É que, irmãos,
quando Naamã falou, eu lá na minha terra em Damasco, tem 2 rios, lá Farpana, tem, esqueci o outro nome, que são rios cristalinos. Irmãos, eu não sei porque eu sou do Pará, lá a água é barrenta, eu mergulhei lá no Rio Jordão. Irmãos, nem se compara a água lá do Pará. Eu coloquei a mão dentro do Rio Jordão assim, é gelado, viu? Eu coloquei a mão e eu enxergava as minhas mãos, aquela água verde. E Naamã, Deus trabalhando no ego de Naamã. E Naamã dizendo, mas lá em Damasco tem rios melhores, tem rios cristalinos. E aí ele falou assim, olha, vamos voltar, todo mundo. Pega aí os cavalos. E aí um dos seus servos falou, pai, na minha versão ele chama de pai, pai, se fosse algo fácil que o profeta te pedisse, você não faria? Olha, irmãos, que situação. Aprenda uma coisa, esse é o princípio número 6. No meio do caminho, Deus levanta pessoas que te impedem de desistir. Vou repetir, no meio da caminhada do processo, Deus vai levantar pessoas que te impedem, que vão impedir de você desistir. O próprio Deus está dizendo, eu não vou deixar você desistir, mas eu vou usar pessoas, eu vou usar prováveis, eu vou usar improváveis, para não deixar você desistir. Deus está dizendo para alguém, para uma mulher, para um homem, para uma criança, para um adolescente, não desista. Eu vou repetir, Deus está dizendo para alguém, não é para desistir, não é para voltar, não é para olhar para trás, não é para voltar para o Egito. Permaneça, meu servo, minha serva. Foram os servos que o convenceram a continuar. Deus usa conselheiros fiéis para manter, aleluia, o nosso propósito no trilho, irmãos. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar amigos, irmãos. Feliz é quem tem um amigo, feliz quem tem uma intercessora para orar por você. Cadê a irmã? As irmãs, 3 horas da madrugada eu recebo, pastor, estou orando por você. Várias mulheres e homens de Deus mandam lá, orando por você, pastor. Eu me sinto, irmãos, feliz por isso, porque tem pessoas que não vão deixar nós desistirmos, né, irmã Vera? Obrigado, irmã Vera, por não deixar eu desistir da tarde de milagre. E para encerrar, Naamã voltou e ele obedeceu. A Bíblia diz que ele foi, irmãos, mais uma viagem. Lá vai Naamã agora, da casa de Eliseu. Naamã já tinha ido a primeira viagem ao rei, do rei falou, olha, vai lá no profeta Eliseu. Lá foi no profeta Eliseu. Do profeta Eliseu lá vai Naamã. Para onde? Lá vai tomar mergulhinho lá no Rio Jordão, que ele achava que era sujo. Então olha o processo aqui. Às vezes o problema não está, irmãos, no Deus ou na demora. Oh Deus, por que o Senhor não está fazendo? Irmãos, às vezes, e a maioria e sempre, o problema está no nosso passo de fé que nós não queremos dar. Nós não queremos fazer sacrifício. Nós não queremos dobrar o joelho todo dia, ler a Bíblia, jejuar. Irmãos, você não sabe a dor de cabeça que eu sinto em jejuar. A dor, a fome, ela vai me corroendo. E os meus filhos toda hora comendo uma fruta na minha frente, um doce, um salgado. É sacrifício. É sacrifício. Mas Deus, ele recompensa, viu? Agora aquele homem, ele vai. E quando a Bíblia fala de 7 vezes, o que é o 7? É o número do quê? Da plenitude. É o número da perfeição. Em 7 dias estava a terra, então, completa. Então, amados, o que Deus estava precisando? Olha que interessante. Deus usa Eliseu, vai lá e mergulha, não 6, não 8, mas vai lá, porque eu quero fazer uma obra completa. Deus está dizendo para alguém, eu estou fazendo uma obra completa. Fica de pé, igreja, nós já vamos encerrar. Deus está dizendo, eu vou repetir, Deus está dizendo para alguém, vai lá, mergulha, ou seja, intimidade. Mergulha a primeira, aí ele olha assim, irmãos, eu imagino um general
ter que se submeter a uma situação dessa. Mergulhe a primeira vez no rio que eu não queria. Aí olha lá, os soldados estão lá. E aí, como é que eu estou? A mesma coisa. Mergulha de novo. Aquela água fria, gelada lá do Rio Jordão. E aí? Mesma coisa. Irmãos, muitos vão desistindo aí, ó. No terceiro mergulho, no quarto mergulho, quinto mergulho. Lembra de que virou meme, uma igreja lá em São Paulo, que a pastora, a bispa, foi dar 7 mergulhos lá. Quem viu isso aqui na internet? Ela foi dar 7 mergulhos, ela só aguentou 4, não foi, pastor? Ela falou, gente, os próximos vão ficar para depois que está muito frio. Ela só deu 4 mergulhos, pediu desculpa para o pastor lá dela. Está lá na internet. As pessoas vão desistindo no processo. Quinto mergulho. Como é que eu estou? Nada. Sexto mergulho. Aí falou assim, olha, eu já cheguei até aqui, eu vou dar esse 7º mergulho. E ele foi lá e no processo de Deus, mais uma vez, a obediência, e Deus foi fazendo, agora eu vou te deixar completo, agora chegou no meu número, agora chegou a hora de chegar no número 7, Naamã, eu vou te mostrar que eu sou Deus de Israel, e que o meu servo é profeta sim, aleluia. E mergulhou. Quando ele saiu, todo mundo começou a glorificar, a ficar espantado. Por quê, pastor? Porque a pele daquele homem, general, lá acima dos 40, então devia ter uns 60 anos, que já estava ali ficando cheio de ruga. Agora aquele homem parecia a pele de bebê, ficou mais limpa de uma pele de bebê, irmãos. Sabe o que é isso, querido? É que Deus, Ele sempre vai suprir as nossas expectativas, Ele sempre vai ultrapassar, Ele sempre tem o melhor. Ele só queria ser curado da lepra, mas Deus fez algo a mais. Levante a sua mão. Deus está dizendo, eu vou deixar este casamento melhor, meu filho, eu vou deixar essa empresa melhor, eu vou deixar o teu ministério melhor, eu vou deixar, quando eu te curar dessa doença, vai ser melhor. Eu vou deixar esse relacionamento, eu vou deixar melhor. Apenas continua no processo. Apenas continua no processo. Aleluia. Deus está dizendo para os nossos corações: cura, Senhor, feridas escondidas. Aleluia. Confronta, Senhor, orgulhos. Aleluia, Jesus. Deus vai fazer bem melhor. Deus vai fazer melhor do que nós pedimos ou pensamos. Vai lá, Senhor, aleluia. Segura um pouquinho, igreja, vem aqui para frente. Nós vamos tocar. Eu quero que suba no altar. Quem quer milagre? Pastor, eu preciso de um milagre urgente. Suba aqui nessa área, fica de joelho aqui. Fica de joelho aqui, que nem nós fizemos. Se puder. Quem chegar primeiro ganha. Tira aqui, irmã Vera. Fica de joelho aqui. Quem precisa? Pastor, eu quero subir aqui. Suba. Suba. Isso. Pode subir. Isso. Tenha fé. Deus, Ele se agrada desse tipo de fé. Fé obediente. Pode ficar aqui embaixo, em pé também. Arruma um cantinho aí que Deus. Esse altar, irmãos, é para isso. Aqui é o altar do Senhor. Existe uma unção aqui próximo do altar que simboliza a presença de Deus. Eu vou orar. Onde houver dores, sangramentos, as intercessoras todas para cá, orando junto comigo em voz alta. Pastores, todos para cá, orando, estendendo as mãos, clamando pelo povo do Senhor. Todas as intercessoras, orando em voz alta. O ministério de louvor me ajuda em oração. Nós vamos pedir ao Senhor. Deus, cura, acima de tudo, Senhor, nesta tarde, nós vamos mergulhar 7 vezes, Senhor, nós vamos continuar mergulhando, o número 7, talvez o Senhor tenha separado essa tarde, Senhor, talvez Deus tenha separado tarde, hoje, para que a sua plenitude, a sua perfeição
a conclusão do processo seja essa tarde. As intercessoras, se vocês sentirem de orar por alguém, pastor Claudanilson, se você sentir de orar por alguém, vá na cabeça, passe o óleo ungido, clame, me ajude, aleluia. Vamos orar, querido, pode manter aí, mangueira, esse tom. Vamos orar então, clame agora, igreja. É você com o Espírito Santo, é você com o Espírito Santo, glória. Santo, 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 aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, visita, Senhor. Santo, 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 santo. Oh, aleluias.